Olá, graça, descubra o poder devocional. Gênesis capítulo 18, versículo de número 3. E Abraão diz: meu Senhor, se tenho achado graça aos vossos olhos, não passe de mim. Após os 3 homens haverem aparecido visivelmente após a manifestação de Deus para Abraão. Quero dar boas-vindas a você que está nesse canal, é uma honra. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sino para receber todos os dias notificações diárias nesse mesmo horário. Quero orar pela sua vida, participe dessa campanha de 12 meses de libertação mental, espiritual e financeira através do Bitcoin em autocustódia em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela sua vida. Espírito Santo de Deus, tem várias formas do Senhor manifestar em nossas vidas, e uma delas através da ministração da palavra, que o Senhor venha trazer uma transformação na nossa vida devocional, que nós sejamos sinceros e cheios da Tua graça, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Queridos, nesse texto fala de devoção, dedicação ao serviço e fé. Fé, a palavra fé é a menor palavra da Bíblia, mas é a mais poderosa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a salvação não é pela fé, a salvação é pela graça. A palavra graça, do grego charisma, que significa favor imerecido ou carisma. Uma pessoa cheia da graça, como seria o filho de Abraão, que era o Isaac. Isaac quer dizer aquele que fará rir, cheio da graça, cheio de graça. Abraão, quando vê os 3 homens, que são 3 seres divinos na manifestação humana, ele se prostra diante deles e diz que se ele tem graça, foi achado graça diante dos seus olhos, ou diante de Deus. E Abraão usa a primeira pessoa do singular para falar sobre Deus diretamente, representado naqueles 3 homens. Aqui nós vemos os símbolos do passado, presente e futuro, e também os símbolos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa manifestação teofânica. E ele disse: eu tenho achado graça. Hoje falta em nós muito da graça. A graça de Deus não é algo que veio tolerar os nossos pecados ou nos fazer pessoas que não têm compromissos com a lei de Deus. Pelo contrário, nós cumprimos a lei pela graça, através do amor que há de Cristo Jesus em nós. Em Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, Abraão aqui, ele tem a graça antes da manifestação de Jesus como Salvador do mundo. Possivelmente, o Jesus que vai salvar a humanidade, ele está se manifestando na figura visível de um desses 3 homens. Ele é a graça. Então a graça estava na vida de Abraão. Abraão age com os frutos do Espírito Santo aqui. Quando ele corre em direção a estes homens, se prostra e reverencia a palavra de Deus. Aqui ele está totalmente cheio da graça. A graça nos faz ser reverentes, cheios de fé, cheios de sabedoria, de adoração e reconhecimento de que Deus é o único Senhor. Abraão aqui está cumprindo o mandamento de Deus de sair do meio da sua terra, da sua parentela, para o lugar onde ele lhe mostraria. Abraão está aqui acreditando que Deus vai lhe dar um filho na sua velhice com a sua esposa Sara. Ele não tem certeza
científica, ele não vive pela ciência, ele está vivendo pela fé. Hoje nós, homens, estamos vivendo um momento caótico no que diz respeito à paternidade, no que diz respeito à geração, genitura de família. Hoje estive participando, passivamente ouvindo, uma palestra de uma pregadora que ela não tem filhos. Ela tenta adotar uma criança e o Estado, todas as vezes que vai na oportunidade de passar uma criança para ela, na avaliação, a pessoa que está lá avaliando pergunta se ela é religiosa, ela fala que é evangélica e diz que se ela for evangélica e for para influenciar na fé da criança, ela não pode adotar uma criança. Mas um casal homossexual sempre consegue adotar. Ela diz que já tem um casal de gays que já vai na segunda criança sendo adotada. Então há facilidades para o homossexualismo, mas não há facilidade para o casal hétero, um casal cristão que defende a palavra de Deus, que tem a graça de Deus na vida. E essa pregadora, ela não tem filhos. Ela é estéril, possivelmente, ou o marido é estéril. E é isso. É complicado. A vida tem dessas complicações. A vida traz complicações. Mas Abraão também tem uma complicação. Abraão tem uma complicação muito grande aqui. Abraão tem uma complicação que a sua esposa é estéril e é idosa, e ele não é estéril. Ele já tinha reproduzido com a escrava Agar um filho, que lhe dá o nome de... Deus, na verdade, deu o nome de Ismael, que quer dizer Deus ouviu. Aqui há uma poligamia, mas Abraão não deixa de ser homem de Deus. Deus ainda fala com Abraão, mesmo Abraão tendo duas mulheres, tendo filho com a escrava. Deus não o considera como prostituto. Deus não o exclui. Deus continua falando com ele porque sabe o coração de Abraão, que é dedicado a Deus. Em Abraão há um foco de perpetuar a espécie e de ser uma grande nação. Embora Abraão ri dos anjos, ri da promessa de Deus, quando recebeu a promessa, mas ele persiste, acreditando que a qualquer momento o milagre vai acontecer. Quando Deus faz o milagre, ele faz com qualidade. Esse menino que vai nascer de Abraão, que é o Isaac, ele vai vir com saúde, cheio de força, de inteligência, de graça, de sabedoria. Quando a manifestação de Deus vem sobre nós, é para nós estarmos em oração, estarmos em espírito, para que a sua graça reine em nós, para que ele ache graça em nós e não caiamos nas ciladas do inimigo, para que os nossos filhos sejam fortes, saudáveis e inteligentes. Nossos filhos sejam uma bênção do Senhor, em nome de Jesus. Aqui, quando Deus manifesta-se através desses homens, ele vem trazer saúde, paz e prosperidade para Abraão. Ele vem trazer a carisma, a graça, o favor imerecido. Ele vem trazer a salvação. Abraão tem fé, mas não é a fé que lhe salva, não é a fé simplesmente que lhe justifica. A Bíblia fala que ele foi justificado pela fé, mas essa fé é por meio da graça. Ou a graça é por meio da fé. Como Paulo fala em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. A justificação, ela vem por meio da fé. Mas antes de tudo é a graça. Porque se não fosse a graça, Abraão não seria justificado só porque tinha fé. Porque Abraão falhou. Abraão mentiu para o faraó e deu a sua esposa como mulher para o faraó. Ele mentiu dizendo que a sua esposa era sua irmã. Então Abraão não merecia salvação, porque Abraão falhou na fé, fracassou. O pai da fé fracassou na fé. Mas depois ele resistiu, ele
ele reagiu, ressurgiu por causa da graça. Então a graça não só se manifesta no Novo Testamento, mas já havia a manifestação da graça no Antigo Testamento, desde o Éden, quando Caim mata Abel, quando Adão come do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus vai até ele e perguntando a Adão onde estás, e o veste novamente com peles de cordeiro, e dá uma possibilidade de recomeço mesmo fora do jardim. A graça começa ali. Então por isso que Abraão diz, se eu tenho achado graça. Abraão não diz, se o Senhor tem visto fé em mim. Ele diz, se tenho achado graça. Essa palavra aqui está do hebraico, mas significa a mesma coisa, da graça. Se tenho achado frutos do Espírito Santo na minha vida, que é o amor, a paz, a longanimidade, a temperança, o domínio próprio. Se eu tenho sido carismático diante de ti, se eu sou aceito diante de ti, a graça em nós é o que nos faz ser aceito diante de Deus. Se fosse Deus para nos avaliar de acordo com as nossas obras e a nossa fé, nós não estaríamos aqui nem para contarmos história. Mas a graça, que é o favor imerecido, nos alcançou. Eu falo sempre do Bitcoin como uma revelação divina para os homens, especificamente falando, na nossa atualidade. O Bitcoin hoje talvez não te deixe milionário, não te deixe rico, não dobre o seu dinheiro todos os anos, talvez. Mas ele é uma forma de você ter o poder da autocustódia e de não ter os seus bens tomados por mulheres ou por filhos que quererão tomar as suas posses. Estava vendo um vídeo de um senhor de uma cidade do interior, de lá de Ibirataia, Bahia, que a sua esposa e os seus filhos hoje querem tomar a sua fazenda. Ladrões tomaram mais de 40 cabeças de vacas, fora 2 animais, e ele saiu de lá para ir para Salvador para fazer uma denúncia, porque a polícia de lá estava corrompida. Então, para evitar esse tipo de transtorno de posses, para que a sua velhice não seja perseguida, tenha a sua riqueza na mente, como Abraão tinha. E o Bitcoin é uma riqueza na mente. Abraão disse a Ló, se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Porque ele não fazia questões de posses, ele não brigava por posses. Ele tinha a sua posse na comunhão que ele tinha com Deus. O Bitcoin, ela não tem um sistema de bancos centrais como dono. O Banco Central Mundial não detém o Bitcoin, a não ser que ele compre. E se você compra um satoshi de Bitcoin, que é 1 centavo de Bitcoin, e guarda na sua carteira fora da internet, gerada fora da internet, que Renato Amoedo e Alan Chiran ensinam no seu curso, Bitcoin Black Pill, você pode ter esse dinheiro que só você sabe onde está. E ninguém pode lhe roubar. Você pode baixar o Ian Coleman e tirar o cabo da internet, do Wi-Fi, e esse software vai gerar 12 palavras para você e você vai fazer uma carteira offline, uma carteira secreta, e você vai ter esse dinheiro, todo o seu patrimônio, casa, carro, se você vender terras, você coloca o seu patrimônio nessa blockchain, no Bitcoin, e ninguém vai poder lhe tomar, né, lhe desonrar. Hoje as coisas é mais vantagem alugar. Abraão não tinha nada. Onde ele chegava, ele armava a tenda. Então, a riqueza de Abraão era pela graça e pela fé, pela reverência diante de Deus, pelo serviço e a dedicação a Deus. Nada é nosso aqui na terra. O inimigo, ele quer que você tenha posses para você ficar pesado. As pessoas que têm posses, elas ficam pesadas, perdem até a graça, perde a comunhão com Deus, com o próximo, briga por dinheiro e serve ao inimigo. Abraão não serve ao inimigo, ele serve ao Deus da promessa. Abraão vivia pela fé e por isso que ele estava cheio da graça. Amém? Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Essa é a palavra da parte de Deus. Deus abençoe cada um. Compartilhe com 12 destinos, confirmando que você está participando dessa campanha poderosa.
de libertação mental, espiritual e financeira através do Bitcoin Auto Custódia, em nome de Jesus. Deixe seu like, comentário e eu oro pela sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus que nós te agradecemos pelo Senhor nos revelar mais uma vez a tua vontade, nos dando a tua graça, que é o favor imerecido. Assim como o Senhor foi na vida de Abraão, que seja na nossa vida também, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.